E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam bem-vindos à nossa aula de matemática voltada para o concurso da Polícia Militar do Amazonas. Nessa aula, eu vou resolver algumas questões de geometria plana. Agora, atenção, tá? Eu não tenho aqui nenhuma intenção de adivinhar as questões que vão ser cobradas na prova. O que eu vou fazer aqui contigo é resolver algumas questões que vão te dar ferramentas necessárias para você conseguir resolver questões voltadas para geometria plana, tá bom? Questões essas que podem ser cobradas não exatamente iguais, mas que possam utilizar a mesma ideia teórica e prática também para resolver essas questões. Belezinha, então? Combinado? Vamos aqui nessa primeira questão. Diz o seguinte: a figura a seguir mostra uma circunferência de centro O, um diâmetro AB e uma corda CD perpendicular em M ao segmento AB. Então, olha só, galera. Primeira coisa que a gente tem que ter noção aqui é o seguinte. Beleza, se ela é perpendicular em M, é porque bem aqui existe um ângulo de 90 graus. Quando a gente fala em raio, o que acontece? O raio é o segmento que sai do centro até tocar... Deixa eu só refazer aqui que ficou meio feio, né? É o segmento que sai, tá? De qualquer ponto do centro, aliás, e toca qualquer ponto da circunferência. Então, vamos supor que esteja reto aqui, tá? Eu tenho aqui, então, no caso, o raio OD. Dessa maneira, o que acontece? Nós temos aqui formado um triângulo retângulo que eu vou redesenhar aqui para ti, ó. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, um negocinho feio, né? Só refazer aqui. Tá? Nós temos aqui, então, um triângulo retângulo, de modo que essa parte aqui de baixo é esse segmento MD, que eu vou chamá-lo de X. Essa parte aqui, né, que é a nossa hipotenusa, é esse segmento aqui em preto, que é o segmento OD, que coincide com o raio da circunferência, tá? E a questão disse que o raio é igual a quem? Opa, a questão na verdade ela não falou, mas a gente consegue achar. De que maneira? Olha só, vamos pegar aqui uma cor diferente. A questão está informando que de A até M, ou de M até A, que é a mesma coisa, mede 4 centímetros. E de O até M mede 2. Se você reparar bem, de O até A é justamente o nosso raio. E o raio é qualquer segmento que sai do centro e toca qualquer ponto na circunferência. Sendo assim, esse segmento OA que a gente acabou de descobrir, vou até colocar aqui, ó, segmento OA é igual a 6, tá? Que é justamente a soma de 4 com 2. Esse segmento OA possui, na verdade, a mesma distância ou o mesmo tamanho do segmento OD, que é 6. E no triângulo retângulo, deixa eu voltar aqui para outra cor, esse 6 é justamente aqui a nossa hipotenusa. E o segmento OM, que vale 2, eu vou colocar bem aqui. Bem, já que nós estamos trabalhando com triângulo retângulo e desse triângulo eu quero descobrir o valor de um elemento, a gente então vai para o nosso teorema de Pitágoras, onde ele me diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Dessa maneira, então, a nossa hipotenusa é 6, o B eu vou substituí-lo por x, e o C eu vou substituí-lo por 2. Então, a gente vai ter que 6 ao quadrado é 36, que é a mesma coisa do que 6 vezes 6, x ao quadrado mais 4. Beleza? Organizando aqui essa equação, o que acontece? Já que nós queremos achar o valor do x, então eu vou deixá-lo sozinho de um dos lados da igualdade. Nesse caso, eu vou colocá-lo à esquerda dela. O 4 que o acompanha passará subtraindo. Então, 36 menos 4 é igual a 32. Mas atenção, pessoal. O que a gente quer achar é o valor do x e não do x ao quadrado. Sendo assim, esse expoente 2 que acompanha o x automaticamente passará para o outro lado em forma de raiz quadrada. Essa raiz quadrada ela não é exata por quê?
porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo chegue a 32. Mas a gente pode fazer aqui uma artimanha, que é a seguinte. Eu vou transformar, só achar aqui a canetinha, tá aqui, achei. Eu vou transformar esse 32 na multiplicação de 16 vezes 2. Por que 16 vezes 2? Primeiro, porque 16 vezes 2, logicamente, é 32. Segundo, porque nessa multiplicação, um dos fatores possui raiz exata, que é justamente aqui, ó, o 16. Então, essa raiz quadrada do 16, ela vai sair aqui de dentro. Então, a gente vai ter o seguinte, olha só, que o x é igual a 4 raiz quadrada de 2. Por que isso? Porque a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Beleza? Beleza. Mas a questão quer saber o seguinte. A questão, na verdade, ela quer saber aqui, ó, a área do triângulo BCD. E esse triângulo BCD é justamente esse triângulo maior. Aqui, ó. O triângulo que tem B, C e D aqui. Bem, a área de qualquer triângulo ela é dada por quem? Você multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Se você reparar bem, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só. De O até A gente viu que vale 6, que é o raio. De O até B também é o raio, então vale 6. Dessa maneira, o que acontece? A altura do triângulo, reparem que é a soma de 6 com 2, que vale 8. E a base é esse segmento de C até D. Como de M até D, que é o valor de x, nós acabamos de achar que é 4 raiz de 2, então de C até D é 4 raiz de 2 vezes 2, que vai dar, aqui no caso, 8 raiz quadrada de 2. Vou multiplicar aqui por 8 e em seguida dividir por 2, certo? Lembrando, pessoal, por que eu estou multiplicando por 8? Justamente porque a altura do triângulo ela vai do ponto M até o ponto B. E essa distância é a soma de 2 mais 6, tá bom? Agora, olha só. Já que nós temos uma fração com multiplicação em cima, eu posso simplificar. De que maneira? Eu posso pegar... Esse negócio sempre soma, tá aqui. Eu posso pegar 8 dividido por 2, que vai dar 4. E aí, nesse caso, a nossa área é igual a quem? 8 vezes 4 é 32, raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. Ou seja, a nossa resposta aqui é, cadê? A letra D. Beleza, galera? Importante você perceber aqui o seguinte. Quando você multiplica um número irracional, ou seja, um número que possui uma raiz quadrada que não é exata, e eu estou multiplicando esse número por um número inteiro qualquer, esse número só multiplica fora, nunca multiplica dentro, tá? Por esse motivo que a gente repetiu aqui a raiz quadrada de 2. Belezinha? Próxima questão, então, olha só. Uma folha de papel retangular com largura de 24 centímetros e comprimento de 30 centímetros foi toda dividida em quadrados de lado 2 centímetros. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui um retângulo, tá? E aí eu tenho, ó, vou separar aqui em várias partes, por exemplo, tá? Onde cada uma dessas partes vale 2 centímetros, beleza? Então, aqui é 2, aqui é 2, 2, 2, 2, e assim sucessivamente. Em seguida, eu vou juntar, aqui nesse caso, esses segmentos. Ó. Então, é como se eu tivesse aqui, logicamente está fora do tamanho, tá? Mas é só para você ter essa noção. Eu vou juntar aqui e eu quero saber quantos quadrados existem. Gente, olha só. O nosso comprimento aqui do retângulo é 24. Aliás, o comprimento é 30, né? Deixa eu refazer aqui. O nosso comprimento aqui do retângulo é 30, vamos supor, 30 centímetros. Vamos supor não, né? Então, aqui é 30 e aqui a largura é 24.
Se eu vou separar em quadrados de 2 centímetros, dica, você vai pegar esse valor e dividir por 2, cada um deles. Por quê? Porque essa divisão por 2 é justamente o tamanho de cada quadrado. Então, aqui eu vou ter 12 quadradinhos, e aqui eu vou ter, aliás, 12 segmentos, e aqui embaixo eu vou ter 15 segmentos, tá? Como a questão quer saber a quantidade de quadrados, aí você vai fazer o seguinte, a quantidade, que eu vou chamar de Q, você multiplica 15 por 12. E ao multiplicar 15 por 12, repare que eu vou ter 150 mais 30, ou seja, teremos um total de 180 quadradinhos. Nossa resposta aqui, então, é a letra D. Beleza, galera? Questãozinha bem bacana essa, né? Lembrando aqui o seguinte, olha só, se você reparar aqui abaixo de mim, tem aí o meu nick, né? No caso, minha arroba do meu Instagram. Sigam lá, que lá também tem bastante dicas legais para você estudar para sua prova ou qualquer outro tipo de coisa que você vai fazer em relação à matemática, tá? E também não se esqueçam de dar aquele curtir aí no vídeo, tá bom? Compartilhe o link com seus amigos. E não se esqueçam, se você não for inscrito, de se inscrever aqui no canal, pois isso vai me ajudar bastante a produzir mais aulas como essa para você. Beleza, galera? Vamos aqui à questão 3, olha só. A figura a seguir mostra dois polígonos regulares. Vamos nos ater a essa palavrinha regulares. Por quê? Quando a gente diz que um polígono qualquer é regular, isso quer dizer que todos os seus lados possuem a mesma medida e também todos os seus ângulos internos, tá bom? Ok, essa figura que eu vou chamá-la de figura número 1, ela é um hexágono, ou seja, ela possui 6 lados, né? E aí eu vou ter que descobrir quanto que vale cada ângulo desse hexágono. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fórmula n-2 vezes 180, onde essa fórmula vai me dar a soma total dos ângulos internos. E aí, esse n é justamente a quantidade de lados. Opa, só refazer aqui. Esse n é justamente a quantidade de lados, tá? Como é o hexágono, logicamente, nós temos aqui 6 lados. Então, a gente vai ter 6 menos 2 vezes 180, que equivale a 4 vezes 180, que me dá um total de 720. Gente, o que acontece? Aqui eu tenho um ângulo em azul, por exemplo, tá? Aqui mais um ângulo em azul. Nós temos aqui, então, 6 ângulos em azul. Por que eu estou colocando eles da mesma cor? Justamente porque eles possuem todos a mesma medida, mas esse 720 equivale à soma de todos eles. Como é que eu faço, então, para achar a quantidade individual? Eu pego a soma, logicamente, e vou dividir pela quantidade de ângulos. Por se tratar de um hexágono, aqui são 6, ou seja, cada ângulo azul equivale a 120 graus. Belezinha? Vamos partir para outra figura aqui. Deixa eu mudar a cor. Agora nós temos, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Se eu tenho 5 ângulos, é porque então, vou chamar aqui de figura 2, tá? É porque então nós temos aí 5 lados. E esses 5 lados equivale a um pentágono. Então vamos fazer a mesma coisa, olha só. n-2 vezes 180, onde o n agora vale 5. Dessa maneira, então, a gente tem 3 vezes 180, que vai me dar 540, certo? Mas como eu quero achar o valor individual dos ângulos, ou de cada ângulo, logicamente, eu vou dividir esse total por 5, onde o resultado equivale a 108 graus. Beleza. O que vai acontecer agora? Eu vou achar agora aqui, ó, esse ângulo verde. Mas atenção, pessoal. Se você reparar bem, esse ângulo azul
com esse ângulo vermelho, com esse ângulo verde. Se a gente juntar os três, eles formam uma circunferência. Então, quer dizer que a soma dos três equivale a 360. Então, vamos lá. O ângulo azul, nós vimos aqui que vale 120 graus. O ângulo vermelho vale 108 graus. Esse ângulo verde eu vou chamá-lo de x, tá? E essa soma equivale a 360. Beleza. 120 mais 108, logicamente, o resultado é 228. Então, a gente tem que 228 mais x é igual a 360. Então, x é igual a 360 menos 228. Isso vai dar quanto? Vamos lá. 10 menos 8 aqui é 2. Emprestou 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. 132 graus. Beleza? Então, esse 132 graus, deixa eu colocar aqui para você não se perder, tá? É o ângulo que está pintado aí de verde. Beleza? 132 graus. Mas, o que acontece? A questão quer saber o ângulo ABC. Quem é o ângulo ABC? O ângulo ABC é esse ângulozinho que eu estou pintando agora aqui de preto. Só que olha só, pessoal, o tchan da questão aqui está justamente no seu texto, né? Olha lá, a figura a seguir mostra dois polígonos regulares com um lado comum. Esse lado comum é esse que eu estou destacando aqui em rosa. O que tem a ver esses dois polígonos possuírem o lado comum ou não? O que tem a ver é o seguinte: se eles possuem lado comum, é porque todos os lados possuem a mesma medida, tanto para o hexágono quanto para o pentágono. Então, a gente conclui que se eu tenho aqui um ângulo preto, que é o ângulo B, esse ângulo C vai possuir a mesma medida. Quer dizer, então, que nós temos aí um triângulo isósceles. E aí, reparem, eu vou somar o ângulo preto, mais um ângulo preto, mais um ângulo verde, e essa soma tem que ser igual a 180 graus. Por que isso? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Beleza? Vamos fazer agora, então, essa conta aqui para a gente finalizar a questão. Cadê o negocinho? Está aqui. Deixa eu separar aqui, então. Olha lá. Então, vamos lá. Um ângulo preto mais um ângulo preto, como eu não sei qual é o valor, vou chamar de y. Então, eu vou ter 2y mais o ângulo verde que vale 132. Isso tem que ser igual a 180. Dessa maneira, então, eu vou ter que 2y é igual a 180 menos 132, ou seja, 2y é igual a 48. Como eu quero achar o valor do y, galera, esse 2 que o acompanha passará dividindo, ou seja, o valor do ângulo y vale 24 graus, que é justamente o ângulo que a gente quer saber, que a questão está pedindo, né? Então, a nossa resposta aqui é a letra E. O que a gente consegue reparar aqui nessa questão é o seguinte, que primeiro, é importante você ter esse conhecimento da teoria da geometria. Segundo, é importante também você ler com atenção e verificar se tem alguma dica no texto da questão, já que essa dica foi dada, olha lá, onde eu destaquei ali em rosa, que a questão diz que as duas figuras têm um lado em comum. Se elas possuem um lado em comum e elas são regulares, é porque então todos os lados das duas figuras possuem a mesma medida. Por esse motivo que a gente conseguiu identificar lá embaixo que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Bacaninha? Vamos lá, próxima questão. Não se esqueçam que, se você tiver alguma dúvida, tá? Durante o andamento aqui da aula, não entendi tal passagem, coloque aqui nos comentários, identifique qual é a questão, que eu vou te responder o mais breve possível, beleza? Questão 4, olha lá.
A figura a seguir mostra dois polígonos regulares iguais, com um vértice em comum e apoiados em uma mesma reta. Ou seja, bem aqui, olha só. Bem aqui nós temos um triângulo, tá? Eu estou pintando aqui de vermelho. Então, bem aqui, ó. Opa! Bem aqui. Peraí, calma. O negócio aqui tá feio, tá? Bem aqui a gente já sabe que existe um triângulo. Bem, essa figura aqui, repare que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. As duas figuras, na verdade. Eu vou aproveitar o que a gente fez na questão anterior. Repare, vamos voltar aqui, ó. Na questão anterior, aqui em vermelho, a nossa figura, que é a figura 2, ela também possui 5 lados. E a gente viu que cada ângulo equivale a 108 graus. Beleza? Então, voltando para cá, a gente já sabe que esses dois ângulos aqui valem... Opa, tá difícil aqui, gente. Esses dois ângulos aqui, eles valem, cada um deles, logicamente, 108 graus. A questão quer o ângulo alfa. O que eu vou fazer? Bem aqui, ó, eu vou destacar um ângulo em vermelho, tá? Dos dois lados. Quando você reparar isso, que eles estão numa reta, quer dizer então que o ângulo vermelho mais o ângulo que está em azul, a soma deles vale 180 graus. Por que isso? Porque quando você reparar que dois ângulos, sejam um interno e um externo, pertencentes a um mesmo vértice, e eles formarem uma reta, é porque a soma deles vale 180. Dessa maneira, então, vejamos. O ângulo em vermelho eu vou chamar de x, não sei quem é, mais 108 é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 108, quer dizer que o x vale 72 graus. Gente, não se esqueçam que eu estou trabalhando, ou vou trabalhar, na verdade, com esse ângulo alfa, com esse triângulo que eu destaquei em vermelho, né? O que eu quero achar é o ângulo alfa. Detalhe importante. Se eu tenho o mesmo ângulo externo dos dois lados da base, que é 108 de um lado, 108 do outro, automaticamente, então, os dois ângulos de dentro possuem a mesma medida. Já que o x é 72, então na base, em cada lado dela, também vale 72. Então, vamos lá. Dessa maneira, vamos ter o seguinte, ó. 72 mais 72 mais alfa é igual a 180. Não esqueça que essa soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. Tranquilo. Então, a gente tem que 144 mais alfa é igual a 180, ou seja, o ângulo alfa é igual a 180 menos 144, onde, ao resolvermos essa subtração de forma correta, logicamente, a gente vai achar que o ângulo alfa vale 36 graus, ou seja, a nossa resposta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Questãozinha bem bacana, né? Vamos lá à próxima. A figura abaixo mostra um triângulo isósceles. Opa, vamos lá então. Um quadrado e um triângulo equilátero. Gente, esse triângulo isósceles é esse triângulo que está aqui embaixo, onde eu vou destacá-lo aqui em vermelho, tá? Ou seja, os ângulos da base são iguais. Bem, um quadrado, todos os seus ângulos valem 90 graus. No triângulo equilátero, todos os seus ângulos valem 60 graus. Beleza? Ok. Sabe-se que os ângulos assinalados com a letra alfa medem 25 graus, ou seja, são justamente esses ângulos aqui da base. O que eu vou fazer? Eu vou achar esse ângulo que eu vou destacar aqui em verde. De que maneira? Bem, aqui embaixo eu tenho um triângulo, né, isósceles, onde a soma dos seus ângulos vale 180 graus. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse ângulo verde de x, então nós teremos que
x mais 25 mais 25 é igual a 180. Ou seja, x é igual a 180 menos 50, que é justamente a soma de 25 com 25. Então, x vale 130 graus. Mas, professor, não tem resposta aqui para marcar 130. Lógico, pessoal. A questão não acabou ainda, olha só. A questão quer, na verdade, o valor desse ângulo θ, ou seja, ela quer o valor desse ângulo aqui. Olha lá. Se você pegar a junção, deixa eu marcar aqui, de todos esses ângulos aqui, reparem que forma uma circunferência, ou seja, a soma desses ângulos vale 360 graus. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter 90 mais 60 mais 130, que foi o que a gente acabou de achar, né? Mais o θ, tudo isso igual a 360, beleza? Somando 90 mais 60 dá 150, mais 130 eu vou ter 280, mais θ, que é igual a 360. Ou seja, o ângulo θ equivale a 360 menos 280. Então, quer dizer que esse ângulo θ, o seu valor é 80 graus. Então, a nossa resposta aqui é a letra D. Beleza, galera? Então, reparem que é muito importante aqui, como eu falei anteriormente, você saber um pouco da teoria, pelo menos um pouco, né, da teoria da geometria plana. Por quê? Porque se a questão diz que ali tem um quadrado, nós devemos saber, é obrigação sua saber, que cada ângulo interno de um quadrado vale 90 graus. Assim como também é obrigação sua saber que cada ângulo de um triângulo equilátero vale 60 graus. Por quê? Olha lá, deixa eu só te mostrar aqui uma coisa. Vamos marcar aqui o triângulo equilátero. A principal característica de um triângulo equilátero é que os três ângulos são iguais. Então, eu vou ter 3x, onde a soma deles é 180. Dessa maneira, então, 180 dividido para 3, o x é igual a 60, que é justamente o valor de cada ângulo interno de um triângulo equilátero. Belezinha, pessoal? Então, veja que é importante você ter esse conhecimento para que você possa manipular as figuras da maneira que você achar melhor. Tranquilo aí? Próxima questão, olha só. Uma praça tem a forma do polígono OPQRST. Opa, importante aqui, ó. Se a questão disse que esse polígono possui 6 letras, é porque esse polígono possui 6 vértices, automaticamente ele possui 6 lados. Então, aqui a gente tem um hexágono, beleza? E a cada lado desse polígono mede 40 metros. Então, a distância aqui, deixa eu só te mostrar. Aqui é 40, aqui é 40, 40, 40 e assim sucessivamente. Serafim partiu do ponto O e percorreu no sentido anti-horário, ou seja, da sua direita para a sua esquerda, 2.000 metros. Então, vamos lá. No final do percurso, Serafim estava em que ponto? Ora, gente, o perímetro da figura aqui, reparem, é igual a quanto? O perímetro é igual a 40 vezes 6, que vai dar 240. Beleza, então a gente já sabe o seguinte, que o Serafim ele não deu uma volta completa. O que a gente vai fazer? Então vamos lá. Eu vou pegar então 2.000, tá certo? E dividir por 40. Por que isso? Porque eu vou verificar quantos lados ele percorreu, tá bom? Então vamos lá. Eu vou cortar um zero com zero. 20 dividido por 4 é 5, sobrando um zero vai dar 50. Beleza, como são 6 lados, eu vou pegar então 50 dividido por 6. Opa, o que acontece? Vamos agora manipular aqui, olha lá.
O 50 é a mesma coisa do que 48 mais 2, tá? E aí, olha só, 48 dividido por 6 é igual a 8. Só que, deixa eu colocar aqui para você ver. 48 dividido por 6 mais 2 dividido por 6. Essa divisão aqui é igual a 8, ou seja, ele deu 8 voltas completas e ele percorreu mais 2 pedaços dentro dos 6. E agora, onde é que estará esse segundo pedaço? Gente, o lance aqui da questão é justamente aqui, ó. Ele percorreu no sentido anti-horário. Então, quer dizer que a partir do ponto O, aqui ó, Serafim partiu do ponto O, tá? A partir do ponto O, ele vai percorrer mais 2 espaços, tá bom? No sentido anti-horário. Então, olha lá. Percorreu 1 é P, percorreu 2 é Q. Então, quer dizer que o Serafim, ele parou no ponto Q. Beleza, pessoal? Então, repare que a gente vai manipulando aqui a figura e os seus valores de modo que a gente consiga identificar em que ponto o Serafim parou. Não se esqueçam que, se você tiver qualquer dúvida, seja nessa questão ou qualquer uma outra que eu já resolvi ou ainda vou resolver, coloque aqui nos comentários, identifique a questão que eu vou tirar sua dúvida o mais breve possível. Bacaninha? Combinado, então? Próxima questão, olha lá. Um triângulo e um quadrado têm perímetros iguais. Os lados do triângulo medem 7,3, 7,2 e 5,5 metros. Vamos lá aqui então. 7,2, 7,3, 5,5. Eu vou somar e vai dar o seguinte, ó, 2 mais 3, 5, mais 5, 10, vai 1. 1 e 7 dá 8, 8 e 7 dá 15, 15 e 5 dá 20. Tirou aqui a vírgula, ou seja, o perímetro do triângulo é igual a 20. Bem, como a questão diz que também o perímetro do quadrado tem o mesmo valor do perímetro do triângulo, o que acontece? Um quadrado, logicamente, é chamado assim quando ele possui os 4 lados iguais. Então, já que os 4 lados, a soma deles tem que dar 20, que é justamente o perímetro do triângulo, para que a gente possa achar o valor de um lado, eu vou dividir 20 por 4, que vai dar 5. Mas, atenção, a questão quer saber o valor da área desse quadrado. A área de um quadrado equivale a lado vezes lado, ou seja, 5 vezes 5. Então, a área do quadrado vale 25 metros quadrados. Resposta correta aqui é a letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Questão bacana, né? Próxima. A soma das medidas de dois ângulos de um triângulo é 5/3 da medida de um ângulo reto. Além disso, um desses dois ângulos mede 70 graus a mais do que o outro. Vamos lá, então. Então, olha só. Vamos fazer assim. Eu não sei quais são os ângulos, mas eu sei que a soma deles é 5/3 de 90 graus. Por que isso? Porque aqui, ó, um ângulo reto, tá? Ele vale 90 graus. Beleza? Vou até identificar aqui para você não esquecer. Anota isso aí, ó. Tem que estar no teu sangue isso, tá? Então, um ângulo reto vale 90 graus. Resolvendo aqui essa multiplicação, 90 dividido por 3 é 30. 30 vezes 5, né, é 150. Então, já sei que a soma de dois ângulos é 150. Além disso, um desses dois ângulos mede 70 graus a mais do que o outro. Então, vou dizer que o ângulo A equivale ao ângulo B mais 70. Tranquilo aí? Automaticamente, então, como nós temos aqui duas informações, a gente vai ter aqui um sistema de equações. Como eu estou dizendo que o ângulo A é igual ao ângulo B mais 70, logicamente o ângulo A é o maior deles.
que eu vou fazer agora em seguida? Pessoal, atenção. Eu vou pegar essa equação, olha lá, A mais B, que é igual a 150. Como eu tenho infinitas possibilidades de pegar dois números e a soma ser 150, por exemplo, eu posso pegar 100 mais 50, posso pegar 110 mais 40 e assim sucessivamente. Eu vou fazer o seguinte, então, já que eu sei que o A é igual a B mais 70, eu vou substituir, cadê? Eu vou substituir esse A aqui nesse A. Então, a gente vai ter que B mais 70 mais B é igual a 150. Por que eu fiz isso? Justamente para que a nossa equação, toda ela dependa de apenas um tipo de letra, que é a letra B. Então, teremos que B mais B, 2B, que é igual a 150 menos 70, ou seja, 2B é igual a 80, o B vale 40 graus. Mas a questão quer saber qual o valor do maior ângulo. Aqui, ó, o maior ângulo. E o maior ângulo é justamente aqui esse ângulo A. Então, o ângulo A vale o valor de B, que é 40, mais 70. 40 mais 70, então o ângulo A vale 110 graus, ou seja, a nossa resposta aqui é a letra C. E aí você pode pensar o seguinte, professor, mas espera aí, essa questão a gente resolveu por sistema de equações, só que é um assunto que não vai ser cobrado na prova. Turma, não é porque esse assunto não vai ser cobrado que você não precisa ou não possa utilizá-lo para resolver uma questão. É sempre importante você ter várias ferramentas onde você pode utilizá-las para resolver qualquer tipo de questão. Não somente de geometria, que é a nossa aula, mas de álgebra, aritmética, entre outras. Belezinha? Vamos lá, então. Questão 9. Questão muito boa aqui, olha lá. 3 retângulos iguais, medindo 30 por 10, foram arrumados como na figura a seguir, formando um polígono de 12 vértices. A questão quer saber o perímetro dele. Vamos só aqui, olha lá. Então, aqui é 10, aqui é 30, aqui é 30, 10, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 10. Pessoal, quando a gente fala em perímetro, a gente não considera os lados ou o contorno dentro da figura, só o contorno externo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses lados que eu vou marcar aqui em amarelo, que são internos à figura, eles não são contados, tá bom? Mas atenção, essa partezinha aqui mais escura, que eu vou destacar aqui em verde agora, ela faz parte do contorno. E daí? E daí que essa partezinha em verde, ela coincide, na verdade, né, com o comprimento do retângulo, que vale 30, só que essa parte em amarelo, reparem, ela coincide com a largura do retângulo, que vale 10, ou seja, 30 menos 10 é 20. Então, tenho duas partes de 20. Então, vamos lá. Como eu quero saber o perímetro, o que acontece? Deixa eu colocar bem aqui, né? Perímetro, eu vou ter 2 vezes 20 mais 1, 2, 3, 4 vezes 10 mais 1, 2, 3, 4 vezes 30. Beleza? Então vamos lá. 20 vezes 2 é 40, 4 vezes 10 é 40, 30 vezes 4 é 120. 40 mais 40 é 80, 80 mais 120, eu vou ter um total de 200 centímetros, que é justamente o perímetro dessa figura, tá bom? Então é importante você reparar que para o perímetro, tá bom? A parte interna de qualquer figura, por mais que você tenha destacados dentro da figura lados, né, segmentos, eles não contam. Por quê? Porque o perímetro é somente válido ou somente a gente considera o contorno externo da figura. Tranquilo, moçada? Vamos aqui à nossa questão de número 10 e última questão de hoje. Olha só. Um poste, vou identificar aqui, né? Um poste qualquer tem
5 metros de altura, tá bom? E ele possui uma lâmpada. Vou colocar para cá a lâmpada, né? Possui aqui uma lâmpada, beleza. Um homem, cadê? Certa noite, Carlos, deixa eu colocar aqui o Carlos, ficou parado a uma distância de 8 metros do poste. Então, a distância aqui, ó, cadê? Vale 8 metros. O comprimento da sombra de Carlos no chão era de... Então, olha só, gente. Já que eu coloquei para cá, cadê? Já que eu coloquei para cá a lâmpada, é porque então ela incidiu aqui no Carlos e aqui fez uma sombra que eu vou chamá-la de X. Nesse caso aqui, a gente vai resolver, aliás, por proporção. Olha só. Eu vou fazer aqui uma proporção que é a igualdade de duas frações. Então, a gente vai ter que 5 metros está para 8, assim como 1,80 m está para x. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma fração que é em relação ao poste e a outra fração que é em relação ao Carlos. Detalhe importante. Quando você for fazer a fração referente ao Carlos, você não poderia colocar x sobre 1,8. Por quê? Porque quando eu fiz a fração do poste, eu coloquei a altura do poste e embaixo a medida da sombra. Então, essa ordem também deve ser seguida em relação a Carlos. Você começa com a altura do Carlos e depois a sombra dele, que é justamente o valor que a gente não sabe, né? Vamos aqui achar então. Bem, aqui nesse caso, eu vou resolver multiplicando meios pelos extremos, ou seja, multiplicação em diagonal. Vou colocar bem aqui embaixo, tá? Então, eu vou ter 5x, que é 5 vezes x, que é igual a 8, só achar aqui, a 8 vezes 1,8, tá bom? Então, teremos que 5x é igual a 8 vezes 8, 64, vai dar 14,4, não é isso? Então, x equivale a quem? A 14,4 dividido por 5. Mas atenção, pessoal, olha lá. Ah, professor, não sei, o que eu faço? Vamos dividir. Dividir de que maneira? Vamos aqui, divisão normal. Ó. 144 por 5. 14 por 5 mais próximo é 2, 2 vezes 5 é 10, desce 4. 44 por 5 mais próximo é 8. 5 vezes 8 é 40, desce 4. Não dá, põe a vírgula. Põe aqui um 0. 40 por 5 dá 8, beleza? Só que, cadê? Só que não é 144 por 5, é 14,4. Então, a gente vai tirar mais uma vírgula, certo? Então, nós temos que... Cadê o negocinho? Tá aqui. Aqui. Que x é igual a 2,88 metros. Ou seja, o mais próximo aqui equivale a 3 metros, que a nossa resposta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Então, reparem que esse tipo de questão a gente está resolvendo por proporcionalidade. Então, não se esqueçam que a proporção é a igualdade de duas frações. Quando você arruma uma fração, a ordem que você arrumou a fração da esquerda tem que ser a mesma ordem que você vai arrumar a fração da direita. Belezinha, galera? A gente vai finalizando aqui, então, nossa aula. Quero agradecer aqui a sua participação, tá bom? Não esquecendo de, se você gostou aqui da aula, dê aquele curtir, tá bom? Compartilhe também em suas redes sociais o link aqui da aula. E não se esqueçam do mais importante, que é se inscrever aqui no canal. E eu quero te desejar uma ótima prova para o dia 6, né, que é o dia da prova da Polícia Militar do Amazonas. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos e a gente se encontra em breve. Valeu!